alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula deste que é o melhor componente de todos, o componente de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e estarei com vocês aí em mais um momento, de compartilhamento de informações. Vamos então saber o que vai acontecer na aula de hoje? Na aula 7, nós vamos fazer uma revisão. Então, esse é aquele momento que você respira fundo, bebe aquela água e se prepara porque vem história por aí. Vamos à aula. Muito bem, alunos, Hoje vamos falar sobre formas de medir o tempo, vamos falar sobre tempo cronológico, sobre tempo histórico, ou seja, vamos falar sobre história e um pouquinho da função do historiador. Vamos então iniciar falando sobre as diferentes formas de medir o tempo nas sociedades? Então, desde as primeiras civilizações, os seres humanos observaram a natureza para medir o tempo. Então, eles observavam o movimento do Sol, podia ser as fases da Lua, as cheias dos rios e os ciclos agrícolas. E aí poderia depender, de acordo com da sociedade, de que forma ela trabalhava ali, e de que forma ela iria medir o seu tempo. Para ficar de um jeitinho mais claro, vamos dar continuidade ao texto e depois eu vou mostrar uma animaçãozinha para vocês. Essas observações deram origem aos calendários. Cada sociedade escolheu um marco importante para iniciar sua contagem do tempo. Olha só que interessante a gente pensar que cada sociedade contava o tempo de forma diferente e a partir daí criou um sistema de contagem. Mas antes de falar desses sistemas, vamos enxergar de forma um pouquinho mais visual como era essa forma de medir o tempo. Vamos à nossa animação. Hoje usamos relógios e calendários para organizar nossa vida, mas, muito antes disso, os seres humanos observavam a natureza para entender a passagem do tempo. Uma das primeiras formas de medir o tempo foi a observação do movimento do Sol. Ao perceber que o Sol nasce pela manhã, atinge o ponto mais alto ao meio-dia e se põe no fim da tarde, os povos antigos passaram a dividir o dia em diferentes períodos. Com base nessa observação, surgiu também o relógio de sol, um instrumento que utilizava a posição da sombra projetada pela luz solar para indicar a passagem das horas. Dessa forma, o movimento do sol ajudava a organizar atividades como o trabalho, a caça e os momentos de descanso. Outro elemento muito observado era a lua. As mudanças em sua aparência, chamadas de fases da lua, ajudaram diferentes povos a marcar períodos maiores de tempo. Cada ciclo lunar dura cerca de um mês e serviu de base para vários calendários utilizados em diferentes culturas. Em algumas regiões, os ciclos da natureza também indicavam a passagem do tempo. Na Amazônia, por exemplo, as populações tradicionais observam as cheias e vazantes dos rios. O Rio Negro, em Manaus, sobe e desce ao longo do ano. Esse movimento ajuda a marcar períodos importantes para a pesca, o transporte e a vida das comunidades ribeirinhas. Os ciclos da agricultura também ajudaram a medir o tempo. O momento de plantar, cuidar e colher as plantações seguia o ritmo das estações do ano e das chuvas. Assim, a natureza orientava o calendário das comunidades agrícolas. Mesmo com relógios e calendários modernos, a observação da natureza foi essencial para que as primeiras sociedades aprendessem a organizar o tempo. Essas formas de medir o tempo mostram como a relação entre os seres humanos e a natureza sempre fez parte da história da humanidade. Olha só que legal, A gente conseguir entender de que forma a gente mede o tempo hoje, mas e outros subterfúgios que eram utilizados antigamente, quando não se tinham tantos recursos digitais como nós temos hoje. E aí, a partir dessa ideia de conseguir medir o tempo, foram se criando sistemas, E as sociedades vão chamar um desses sistemas de calendários. Vamos falar então um pouquinho sobre os calendários, iniciando com o calendário cristão. O calendário cristão organiza a contagem do tempo a partir de um marco considerado importante para a tradição cristã, o nascimento de Jesus Cristo.
A partir desse evento, o tempo passou a ser dividido em dois grandes períodos históricos. O primeiro período é chamado de AC, antes de Cristo. Já mostro para vocês aí o esqueminha, né, na continuidade do texto. Isso. E corresponde aos anos que aconteceram antes do nascimento de Jesus. Já o segundo período é conhecido como DC, depois de Cristo, e refere-se aos anos posteriores a esse acontecimento. Então a gente consegue ver no esqueminha aí embaixo que o nascimento de Cristo ele é o ponto principal, né, o ponto central, porque ele é um marco no calendário cristão ou gregoriano, né, por conta do Papa Gregório. Então corresponde ao ano 1. Tudo que vier depois, do lado direito, como vocês podem ver aí a imagem, né, depois de Cristo, DC, é contado de forma crescente, ano 1, 2, 3 e tudo mais, né? E já o AC, antes de Cristo, é contado de forma decrescente, tá bom? Então, a partir do ano 1 para o lado esquerdo, também vai haver a contagem do 2, 3, 4, mas todos antes de Cristo, tá bom? Então é interessante a gente entender que o nosso calendário é o calendário cristão ou gregoriano e nós contamos o nosso ano através, né, a partir do nascimento de Jesus Cristo, que é uma figura bastante importante aí nas religiões cristãs, tá bom? Então nós estamos no ano de 2026 depois de Cristo, seria mais ou menos isso, né? Enquanto outros eventos antes do nascimento de Jesus Cristo podem ter ocorrido aí no ano 2 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, né? E por aí vai. Dando continuidade aos calendários, falemos agora do calendário islâmico. É utilizado por povos de tradição muçulmana, diferente do calendário cristão, que é baseado no movimento do Sol, ele é lunar, ou seja, ele é organizado a partir dos ciclos da Lua. Seu marco inicial é a Hégira, a migração do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida aí no ano 622 do calendário cristão. É considerado, então, o ano 1 do calendário islâmico. Percebam, então, que se a gente tem a figura de Jesus Cristo no calendário cristão, temos a figura do profeta Maomé, né, quem espalhou aí a religião islâmica, né, da tradição muçulmana no calendário islâmico. Dando continuidade ao nosso texto, o calendário islâmico possui 12 meses lunares e um ano com cerca de 354 dias, aproximadamente 11 dias a menos que o calendário solar. Por isso, as datas das celebrações islâmicas mudam de posição no calendário cristão a cada ano. Entre as datas mais importantes está o Ramadã, período de jejum e reflexão espiritual para os muçulmanos. Já no calendário chinês, ele é um sistema tradicional usado há milhares de anos na China e em outras regiões do leste asiático. Ele é lunisolar, pois considera tanto os ciclos da Lua quanto a posição do Sol para organizar os meses e os anos. Continuando com o nosso texto, uma característica marcante desse calendário é o ciclo de 12 anos. Percebam que é cíclico, né? Tem ciclos, em que cada ano é representado por um animal do zodíaco chinês, como o rato, o tigre, dragão e cavalo. Esse sistema também é utilizado para marcar festas tradicionais, como o Ano Novo Chinês, tá bom? Perfeito. Outro calendário que vai ser de extrema importância para o nosso entendimento é o calendário maia, próprio aí, né, dos povos maias, povos ali da Mesoamérica, que a gente entende mais ou menos hoje ali pela região do país México, tá bom? Foi criado pelos povos maias que viveram na região da Mesoamérica. Para eles, o tempo não era visto apenas como uma sequência de acontecimentos, mas como ciclos ligados aos movimentos da natureza e dos astros. Por isso, o tempo era representado por círculos, simbolizando repetição e renovação. Esses calendários eram usados para organizar atividades agrícolas, rituais religiosos e eventos importantes da sociedade. Percebam então que a gente está falando de um calendário que foi construído antes e que não teve a influência ali dos europeus, porque os povos maias, a civilização maia, ela se desmembra antes da chegada dos europeus, né? Então percebam aí que esses povos eles já tinham
antes do finalzinho ali do século XV, formas de contagem do tempo e de organização, né, através de ciclos. Então, olha só que legal, né, se a gente fizer um comparativo aí do calendário maia com o calendário cristão, que é o que se usa no mundo ocidental, né, em sua maioria ali. Então, é bem interessante a gente fazer esse comparativo, né, de outros povos e algo que a gente já está mais familiarizado, como é o nosso calendário, tá bem? Continuando com essa função maravilhosa do historiador ao trabalhar com a história, vamos falar do tempo cronológico versus o tempo histórico. O tempo cronológico é a forma de medir o tempo de maneira organizada e padronizada. Ele é marcado por instrumentos e sistemas criados pelos seres humanos, como relógios, calendários, datas, anos e séculos, que ajudam a contar a passagem do tempo com precisão. Esse tipo de tempo é usado para organizar a vida cotidiana, como horários de trabalho, escola, compromissos e eventos históricos. Por exemplo, quando dizemos que vivemos no século XXI, que é o ano, né, de 2001 a 2100, é considerado o século XXI, estamos utilizando o tempo cronológico para localizar um período específico na história. Então percebam que o tempo cronológico é o tempo que a gente consegue contar, né? Então se trabalha com precisão. Quanto tempo durou o segundo reinado? 49 anos. Olha só, utilizando, né, uma contagem para determinar o tempo de duração. Então esse é o tempo cronológico, tá bom? Vamos ao texto do tempo histórico. O tempo histórico está relacionado às transformações que acontecem nas sociedades ao longo do tempo. Diferente do tempo cronológico, ele não é definido apenas por datas, anos ou séculos, mas pelas mudanças importantes que transformam a vida das pessoas. Eventos como a Revolução Francesa e Revolução Industrial, por exemplo, marcaram profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Por isso, são considerados acontecimentos que ajudam os historiadores a compreender períodos de grandes transformações na história. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem tempo para tudo, tempo para iniciar o trabalho, tempo para iniciar a escola, né? E essas campas que a gente ouve quando inicia na escola, né? Isso é muito influência da Revolução Industrial e o trabalho nas fábricas, né? Olha só o tempo histórico influenciando o tempo contemporâneo, o tempo atual. Então percebam que, é claro, né, que o tempo atual também faz parte do tempo histórico, mas é quando a gente fala de algo que vai transformar de alguma forma a nossa cultura, a nossa sociedade, então esse será o tempo histórico, não necessariamente um tempo que você faça uma contagem em anos, em séculos, em décadas, como é o tempo cronológico, tá bem? Perfeito. Ao entender isso, vamos falar da divisão tradicional da história. A divisão da história em diferentes períodos foi criada para facilitar o estudo e a compreensão das transformações ao longo do tempo. Essa forma de organizar o passado surgiu entre os séculos XVIII e XIX, influenciada pelo desenvolvimento do pensamento científico e pela tentativa dos historiadores de sistematizar os acontecimentos históricos. Então vamos tentar ver, né, verificar como é dividido, então, como é feita essa divisão, né, pelo historiador. Bom, se inicia com a pré-história, cerca de 200 mil anos atrás, né, e aí a gente vai ter a figura do Homo sapiens, né, a pré-história, então esse período é pré o início do que a gente vai chamar de história, tá bom? E aí a pré-história acaba com a invenção da escrita. Iniciamos então a Idade Antiga, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. A Idade Antiga vai acabar iniciando um novo momento, a Idade Média, que vai ser dada início com a queda do Império Romano, ali para 476 já depois de Cristo. A queda de Constantinopla vai iniciar a Idade Moderna, né, e dar fim à Idade Média, no ano de 1453. Percebam, né, as rupturas e o que se inicia após. E aí, em 1789, se inicia a Idade Contemporânea, com um evento chamado Revolução Francesa. A Idade Contemporânea, então, alunos, é a idade em que estamos, né, nossa idade atual.
Ah, professora, a senhora usou ali um termo pré-história, como assim não existia história antes da escrita? Então, gente, essa divisão histórica, essa divisão dessas fases da história, ela está sofrendo justamente críticas por conta disso, né? Primeiramente, essa ideia de que só a história depois da invenção da escrita. E a gente sabe que existem diversos povos, né, com tradições orais, então possivelmente em algum momento vai haver uma modificação mais pontual. Por enquanto está sendo pensado, né, em meio a historiadores e estudiosos dessas temáticas, quanto à mudança, né, dessas fases, mesmo porque todos os eventos, se vocês pararem para perceber, são eventos europeus, né? Então essa divisão da história é uma divisão tradicional, contudo pode ser modificada a qualquer momento, tá bom? Perfeito. Ao entendermos isso, vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural. Isso da história também envolve reconhecer, valorizar e preservar os vestígios deixados pelas sociedades ao longo do tempo. Esses vestígios ajudam a compreender como os povos viveram, pensaram e construíram suas culturas. Nesse sentido, o patrimônio histórico-cultural corresponde ao conjunto de bens materiais e imateriais que possuem importância histórica e cultural, pois representam a memória, a identidade e as tradições de um povo. Vamos então iniciar falando sobre o patrimônio material. Ele é formado por bens físicos, ou seja, elementos concretos que podem ser vistos e tocados. Esses bens representam a história, a cultura e a memória de uma sociedade. Entre os exemplos de patrimônio material estão igrejas, monumentos, centros históricos, construções antigas e objetos históricos. Aqui na imagem a gente tem, né, um exemplo aí de construção, de monumentos, né, e de centro histórico, enfim, que é o Teatro Amazonas, ali presente na capital do Amazonas, em Manaus. E quando falamos de patrimônio imaterial, estamos falando do quê, professora? Patrimônio imaterial é formado por práticas culturais que não são objetos físicos, mas que fazem parte das tradições e da identidade de um povo. Entre os exemplos estão festas populares, saberes tradicionais, formas de preparo da culinária, músicas, danças e costumes. Percebam, né, que eu mudei o meu cenário aqui para falar um pouquinho sobre o patrimônio imaterial. Então eu vou trazer para vocês um exemplo magnífico para o nosso estado, né? Vou trazer aqui um exemplo de patrimônio imaterial, né, que são eles, os nossos queridos bois bumbais. Eita, quase não sai. Né? Então nós temos aí o boi caprichoso e o boi garantido, né? Uma festa linda que ocorre todo ano e que representa aí a nossa cultura, né? O nosso patrimônio imaterial, né? As suas toadas, né? Tudo que envolve a sua história, tudo que envolve esse processo cultural é o nosso patrimônio. E para defender e cuidar e preservar tanto patrimônio como memória, a gente tem aí uma instituição responsável. Vamos falar sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No Brasil, a proteção e a preservação do patrimônio histórico e cultural são responsabilidades do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Esse órgão foi criado em 1937 com o objetivo de identificar, proteger e valorizar bens culturais importantes para a história e a identidade do país. Uma das principais formas de proteção realizadas pelo IPHAN é o tombamento, que é o reconhecimento oficial de que um bem possui grande valor histórico, cultural ou artístico. Quando o bem é tombado, ele passa a receber proteção legal, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Então a gente consegue compreender que é feito um estudo quanto aquele bem, seja material ou imaterial, a sua importância para a cultura, a sua importância para que seja preservado na memória coletiva do povo, e a partir daí o IPHAN vai fazer essa função de proteger, de preservar, né? E aí vai além de algo palpável ou algo que você ouve durante a sua vida. Estamos falando de um processo histórico importantíssimo, um processo identitário, um processo de representação e da memória viva de um povo. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouquinho de conhecimento e até a próxima aula.